Bom dia. Minha gatinha tá aqui do lado hoje. Que dia é hoje? 29 de dezembro. Mais um dia rumo ao ano novo. Eu sou a Josi Conte, esse é o projeto Conte Comigo, um projeto diário que visa dar dicas, suporte, um pouco de psicologia, um pouco de segura minha mão que eu seguro sua mão, ninguém larga a mão de ninguém para 2023. E o objetivo aí já foi começar em 2022, agora desde o dia 21 de dezembro, para a gente fazer o esquenta, já para fazer uma das coisas que eu mais falo que é importante para vocês, que é mudar o hábito, introduzir aí uma nova rotina. Então, estando aqui todo dia, ganham vocês a nova rotina e ganho eu também, porque nada mais justo do que eu fazer o que eu tô dizendo que é legal para vocês fazerem também, vocês concordam? Então, acordo todos os dias e a primeira coisa profissional que eu faço é essa live, que é esse momento onde a gente se encontra, começa a conversar sobre alguma coisa. Eu trouxe um tema, bom dia, viu, para quem já tá chegando. Como sabe, quem vê depois gravado, eu fico nesse bom dia, espero um pouquinho tudo, porque é feito ao vivo, mas depois vai pro ar. Tá indo pro ar, é bom para vocês saberem. No Facebook, tô subindo lá os vídeos, e também todo dia no YouTube. Eu vou subir também no podcast, cada dia eu tô fazendo exatamente isso, colocando um pouco mais de conteúdo, distribuindo um pouquinho por dia para eu dar conta de fazer também. Mas a coisa já tá tomando forma e entrando em todas as redes que eu tenho acesso, as minhas redes. Separei um tema. Bom dia, Liene. Queridos, quem tá aí, eu trouxe um tema muito interessante também hoje. Eu com os meus temas interessantes. É bom que, se vocês não gostarem, pelo menos eu gostei, porque eu fico borbulhando as coisas que eu quero lembrar, ideias, não só coisas técnicas, mas exemplos concretos e dicas de filme, de série, porque eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a assimilar algumas ideias, e mesmo séries, filmes, livros ajudam a gente a vestir um pouquinho da pele do personagem, sabe? A gente conseguir se colocar no lugar e ter uma visão, ampliar a visão. E por isso que o tema de hoje está relacionado a duas coisas, a duas ideias principais que eu pontuei aqui. Que a gente tem que aprender a... Não tem, mas assim, normalmente o que a gente faz? A gente reage, a gente não age. Então a gente reage a estímulos o tempo inteiro. Então eu vou dar alguns exemplos que mostram como a gente reage. E também aí eu caminho um pouco mais para a ideia ao longo da live para falar sobre como que a gente não deve ignorar os próprios desconfortos, né? Nós temos ao longo do dia coisas que acontecem e que nos geram certos desconfortos, a gente fica meio incomodado às vezes, mas a gente ainda não é capaz de traduzir aquele sentimento para aquela sensação, aquela percepção física mesmo, para algo racional. Eu ainda não compreendo, mas eu fico incomodada. Então eu quero dar alguns exemplos para a gente conseguir perceber aonde que está essa coisa e inclusive para a gente não se enganar, porque às vezes a gente confunde um pouquinho com o pensamento místico, né, que é um sinal, que é não sei o quê, e na verdade são as nossas memórias que não são só cognitivas no ponto de vista de racionalização, de pré-frontal, mas que são relacionadas às nossas sensações. Vocês lembram que eu falei que às vezes a gente faz uma coisa que é mexer na nossa postura, um cheiro, um gosto, e a gente reage diferente? Por isso que eu falei que vale a pena passar perfume para fazer live, muda a atmosfera. É disso que eu tava falando. Então, eu quero dar alguns exemplos. Tinha alguém que tinha falado comigo, mas eu não li. Liene tá falando aqui que eu tô linda. Ai, obrigada. Que Deus te proteja cada dia mais, mulher sábia. Obrigada, querida. Então, aí
Eu vou começar dando alguns exemplos. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me falem. Hoje o povo não acordou, tem quase ninguém online, ou o Face ou o Insta não entregou. A gente sofre com isso, viu? Vocês não fazem ideia. Por isso que eu falei para vocês, por favor, compartilhem com os amigos, indiquem, manda no direct, manda coraçãozinho, comenta, por favor, porque eu tô falando todo dia, mas é porque para mim é vital, porque é o que eu recebo de volta desse trabalho, é tentar chegar nas pessoas, e os algoritmos às vezes não entregam. Então, se vocês não interagem, não fazem essa outra parte, que era para ser natural, mas às vezes, como não chega nas pessoas, o volume de interação acaba sendo baixo também, né? Então, por isso que eu peço para vocês, marca, faz história, o que der para fazer, e eu nem tô falando de publicidade para mim, não. Eu tô falando para eu conseguir chegar nas pessoas, para conseguir levar essas reflexões e o projeto, tá? Eu tô falando, é muito anterior ao façam marketing para mim, vocês podem ter certeza. Mas vamos lá. Eu falei aí para vocês que nós reagimos e não agimos. A gente reage quando? Momento do lixeiro. Gente, desculpa. A gente reage quando? Eu não sei se eu consigo tirar o som. Eu vou tirar o som só um minutinho. Mostrando para vocês quem que é, da onde que vocês ouvem o latido, antes da gente poder continuar, porque não há, do mesmo jeito que eu me comprometo a fazer a live todo dia, essa aqui se compromete a latir pro lixeiro todo dia, ela não falha. E os cães latem, eu não tinha percebido, eu já vou continuar, só tô esperando passar o estresse aqui. Eu não tinha, olha lá pra câmera, eu não tinha percebido que ele não tinha passado. Mas agora vamos lá. Ao vivo e suas necessidades técnicas de adaptação, jogo de cintura. Gente, vamos lá. Tem um exemplo, eu falei de reagir. Às vezes a gente reage por conta de influências culturais. Aí dou um exemplo. Tem um escritor que eu gosto muito, que chama Malcolm Gladwell. Ele na verdade, eu acho que ele é um jornalista britânico. E o que eu gosto do Malcolm? Ele pega coisas da nossa vida que a gente faz naturalmente e ele faz um novo olhar sobre aquilo. Ele faz uma nova perspectiva que permite que a gente fale, nossa, não é mesmo, né? Então ele tem uns livros legais, que nem... Eu li já faz alguns anos, um chama Outliers, que são pessoas que são fora da curva, sabe? Eu acho que no Brasil... Agora eu não lembro como que foi no Brasil. Eu acho que no Brasil ele teve um nome, mudou, mas ficou Outliers mesmo. Tem um outro que chama Ponto de Virada e tem um outro que chama Blink. Esses três eu li. Depois eu acho que outros eu só dei umas olhadinhas. Nesses livros, e um exemplo que eu tirei de um desses livros, ele contava de uma pesquisa que foi feita com pilotos de avião, né? O que os pilotos de avião fazem? Eles têm lá a autonomia deles... Mas eles também reagem aos comandos da torre, né? Tipo, fala altitude tal, não sei o que tal, que são coisas que são inquestionáveis para eles. Eles recebem a ordem e eles tendem a obedecer. E aí a pesquisa, ela ia numa linha assim, o quanto que a influência do país de origem do piloto era tá me incomodando, com certeza vocês também. O quanto que a origem da pessoa... Peraí. Difícil, hein? O quanto que a influência da cultura... Vocês estão tendo paciência, não sei como não foram embora. Essa cultura faz com que a pessoa tenha reações diferentes. Então, eles analisaram pilotos que sofreram, eu acho que acidentes. E
Alguns enfrentaram um comando errado da torre. O acidente vinha de um comando que vinha errado. Alguns... desculpa, mas é porque começa a latir, eu me desconcentro também, porque eu fico incomodada tanto com o latido, quanto fico chateada por chegar em vocês um som tão alto. Mas eu agradeço a tolerância, porque é isso, é o que temos para hoje. Mas, volta. Aí aí o piloto, algumas culturas, recebendo o comando errado, elas conseguiam enfrentar. E algumas culturas enfrentavam menos, elas eram mais passivas. Então a gente está falando, no caso eu acho que eram pilotos japoneses. Pensa, eles são mais organizados, mais disciplinados e provavelmente mais obedientes à hierarquia mesmo. Então até quando eles percebiam que tinha uma coisa errada. Ou seja, é uma questão cultural que favorece, por isso que a gente tem que ver tudo vários lados. Por um lado favorece, pelo outro, colocou aquelas pessoas em risco, porque ele não teve a coragem de enfrentar alguém que, teoricamente, naquele momento ele tinha que obedecer. Vocês entendem a diferença? Isso, a gente está dando um exemplo cultural. Vou dar 2 outros exemplos que eu escutei no podcast do Mamilos. Eu acho um podcast muito bom, para quem tiver curiosidade, fica de dica também. Era das camareiras. Então, diz que um hotel, era uma pesquisa que eu não posso falar de que pesquisa, eles estavam mencionando a pesquisa, mas como exemplo é bom, eu trouxe para vocês, eu não tenho a pesquisa em mãos. Eles fizeram assim, o hotel estava contratando camareiras. Para um grupo de camareiras, eles diziam que o trabalho delas era decisivo, que o fato delas fazerem aquele exercício, arruma a cama, limpa o chão, não sei o que, ia fazer muito bem pro físico delas, e que aquilo traria pro organismo dela um monte de benefícios. E elas falaram, nossa, que legal, né? Tipo, eu consigo um emprego e eu tenho um plus de estar cuidando fisicamente de mim, de ter benefícios físicos desse meu trabalho. Pro outro grupo que eles contrataram, eles não falaram nada. Então, que elas foram trabalhar, ok, como qualquer um iria trabalhar, fazer o que elas tinham que fazer. Tempos depois, eles começaram a analisar o resultado do trabalho desses 2 grupos. Porque quando a gente faz uma pesquisa séria, você sempre tem um grupo de controle, né? Alguém que você coloca medicação, afeta alguma coisa de comportamento, e outro que você não mexe em nada para ver, ou faz um placebo para você ver a diferença entre os dois. E as camareiras que tinham sido, ouviram que elas teriam um monte de benefícios daquele trabalho, elas se esforçavam muito mais, elas trabalhavam com mais prazer, elas se movimentavam mais, sei lá, acho que até dançavam, mas assim, é porque elas perceberam, lembra que eu falei ontem de você ter gratificação pessoal pelo que você faz? Elas começaram a perceber um plus aí de gratificação pessoal naquele trabalho. Então elas estavam reagindo a um estímulo positivo. Você viu como a gente é influenciada? A gente, não é? A gente é, e a gente é muito. Outro exemplo bacana que fizeram com pacientes de câncer. Então, eles perguntaram para essas pessoas, esse saiu desse mesmo podcast, esse exemplo. Perguntaram para pessoas que estavam fazendo perspectiva de vida sobre o futuro, para pessoas que estavam em tratamento de câncer. E pessoas que não estavam, para fazer de grupo controle. Pois as pessoas que estavam fazendo tratamento de câncer, elas tinham uma visão mais otimista de futuro do que as que não estavam. E aí a gente pode falar, mas como, né? Eles que estão correndo a sério risco, né? Mas por quê? Porque elas passaram a pensar na possibilidade da morte. Elas tiveram a oportunidade de refletir sobre a sua própria existência. E isso as motivou para batalhar, para pensar positivamente, né? Então, reagindo e agindo. Mas há algo que aconteceu. A gente faz isso o tempo todo. Se você pegar uma sala de professores,
Antes desses professores entrarem na sala pela primeira vez, vocês falarem bem ou mal de um determinado assunto, já gera uma ideia nesses professores e eles tendem a reagir, né? O mesmo aluno, se falar para um professor que ele é um gênio mal compreendido e se falar para o professor que ele é o rebelde sem causa que estraga a sala, qual é a tendência? Vai influenciar essa pessoa. Então, a gente reage o tempo todo a coisas que chegam. O autoconhecimento, a reflexão crítica, faz com que a gente perceba quando essas coisinhas estão acontecendo. E é aí que eu entro essa coisa para a gente não ignorar a maneira que a gente sente as situações que a gente vivencia no dia a dia. Porque muitas vezes a gente percebe uma coisinha errada, que nem esse piloto japonês que eu dei o exemplo no começo. Ele provavelmente sentiu que tinha uma coisa errada, ele teve um desconforto, mas ele não agiu. Porque às vezes o nosso desconforto vem antes da nossa sensação, da nossa racionalização. Como eu exemplifico? Por exemplo, num relacionamento tóxico, que a gente diz hoje, né? Um relacionamento disfuncional. Então, às vezes a pessoa trata, uma trata muito bem a outra. E depois trata muito mal em um determinado momento, você fica muito incomodado. Você fala, tem uma coisa errada, daí daqui a pouco a pessoa volta a tratar bem. Então, essa dubiedade de sinais que vai além de uma oscilação de relacionamento normal, a gente sente. Os manipuladores, eles captam esse tipo de maneira de modular a reação do outro e eles fazem as coisas muito rápidas. Então, um bom vendedor, ele quer fechar o negócio logo. Um abusivo, uma pessoa de um relacionamento abusivo, um narcisista, vocês veem que como é tudo muito rápido, chega, já pede namoro, já casa, já mora junto, já tá mexendo na conta bancária junto, a hora que vê dá um golpe. É tudo muito rápido, porque a pessoa faz isso antes de permitir que o nosso desconforto tenha forças para se tornar algo cognitivo, e aí vai mandando sinais enganosos. Isso, uma pessoa que faz isso intencionalmente. Mas no dia a dia, a gente tem esses sinais o tempo todo. A gente deve estar... tem gente que vai chamar isso de energia, tem gente que vai chamar isso... vai atribuir a causas religiosas, a questões espíritas, não importa, cada um vai entender do seu jeito. E não tá nem certo nem tá errado, porque as pessoas têm as linhas diretrizes das vidas delas, de como elas querem compreender as coisas, de como elas podem compreender as coisas. Mas o desconforto, ele não deve ser ignorado. Também não deve ser ignorado o desconforto, que também pode ser um sinal de que eu tô com medo. Né? Às vezes a pessoa está com medo de uma situação, ela tem um pouquinho de insegurança e de vez dela lidar com o desconforto dela, ela atribui ao outro. Quantas vezes eu vi uma pessoa com uma dificuldade numa situação e ela falava que o problema era o outro lugar. Então ela falava assim, eu não vou naquele lugar porque tem uma energia ruim. E às vezes era ela que estava com dificuldade de ir naquele lugar, ou em algum momento ela teve alguma experiência. Por isso que a gente tem que ir entendendo. A gente às vezes leva a gente precisa de várias experiências, às vezes, para responder a um estímulo e compreendê-lo, né? Muitas pessoas que são assaltadas, elas já perceberam que tinha uma coisinha errada, mas elas não conseguiram reagir antes. Reagir não digo ao assalto, mas para se proteger. E coisas assim, eu não sei se vocês têm algum exemplo de momentos que vocês tiveram um desconforto, houve um aviso de certa forma, mas esse aviso não vem a partir da racionalização. Isso é muito comum. E aí a gente vai só reagindo, levando. Às vezes a gente até fala assim, não, sou eu que estou errado. E vai levando. E é nessa que a gente pode se sabotar ou correr alguns riscos desnecessários. Então, fiquem atentos. Toda aquela linha de trabalho de estar presente, mindfulness, né? Uma coisa assim, eu não sei nem muito bem, porque não é uma área que eu mexo muito. Mas também tem isso, assim, traga consciência para o seu momento, para a gente perceber o que está acontecendo e a gente não ficar só reagindo. Né? Então prestem atenção ao desconforto,
Prestem atenção ao que você está reagindo só culturalmente, sem senso crítico. Presta atenção ao que você está sentindo que tem coisa errada, mas ainda você não sabe muito bem. Não decida nada nessa hora. Não decida nada com alguém que te dê um checkmate. Sabe? Se alguém quer vender uma coisa para vocês, se alguém quer te forçar qualquer coisa dentro do relacionamento. Se a pessoa forçar uma situação, esse é o momento de você cair fora. Não digo da relação, mas daquele momento, porque você precisa sair para poder pensar e olhar em perspectiva para a situação. Senão você vai agir por coação ou por impulso. E aí você vai se estrepar. E aí depois você vai falar, eu sabia que tinha uma coisa errada. Né? Quem cai em golpe de comprar imóvel, a pessoa fala assim, oferece um preço baixo, já seduz no valor. Só que diz, você tem que dar uma entrada. E aí tem uma outra coisa legal nesse tipo de percepção que a gente tem que ter, que a gente tende a ser arrogante. A gente, humano, sabe? A gente tende a ser muito arrogante. Eu, você, a Juliana, o Vicente, todo mundo que tá aí. A gente tende a ser, só que a gente nem sabe. Porque a gente acha que a gente não cai, sabe? A gente acha que não vai pagar o boleto, a gente não vai cair no golpe do WhatsApp, a gente não vai cair no golpe do negócio, a gente não vai cair. Gente, tem hora que cai. A pessoa mais inteligente. Por isso, você sabia que um monte de gente que cai em golpe... Hoje em dia tem muito golpe do Tinder. Sabe golpe do Tinder? Eles marcam, vai lá, uma moça linda. O moço também. Lindo. Marcam um encontro num lugar ermo. A pessoa serve de isca. E aí o questionamento... A hora que é para ir lá, vai no encontro lá naquele lugar mais perigoso do mundo e não se toca do risco que está correndo. Ou, aí que digo, eu acho que se toca. A pessoa percebe que tem uma coisinha errada, mas já concordou, já marcou, já foi, a outra pessoa é linda, conversou comigo ao vivo, que nem nós estamos falando aqui. Aí a pessoa fala, não é nada. É golpe. E cai. E aí muitos golpes desses, assim, que costumam ser muito humilhantes pro ego da pessoa por ter caído, não dão em nada porque a pessoa tem vergonha de denunciar, né? Por isso que eu falei que a gente tem uma arrogância aí, que a gente fica tão desconcertado, nesse eu não caí, tá? Mas assim, a gente que eu falo que cai, a pessoa que cai, ela fica tão desconcertada que ela tem vergonha de denunciar. É muito comum em empresários, e outras coisas, que a pessoa acha o prejuízo menor do que a vergonha de se expor e dizer que caiu num golpe desse. Às vezes coisas de pessoas que não têm a orientação sexual bem assumida, vão para um encontro assim, às vezes são espancados, roubados, e é uma coisa assim, e os sinais estavam lá, né? A gente vai continuar sendo sujeito a essas coisas por um fator, aí eu dou um passo a mais no raciocínio, que é, se a gente sempre desconfiar 100% de tudo, se a gente sempre tiver 100% armado em tudo, a gente não aproveita nada novo, entendeu? Então, deixa eu ver o exemplo aqui. Outro dia, uma mulher me entregou um pote de creme sem... Eu acho que não tinha nada no pote. E tá comum também em entrega de, tipo, não digo Mercado Livre, mas em remessas de empresas que mandam. A pessoa compra um celular, chega só um tijolinho dentro, uma caixinha com areia, muita coisa. Mas assim, se a gente deve olhar os sinais que estão sendo mandados, e se a gente percebe algo estranho, a única coisa que eu falo para vocês no dia a dia, não toma a solução na hora se você tiver com essa sensação ruim. Para você ter o tempo de pesquisar melhor, ver se tá tudo seguro. Pode ser que seja besteira, mas não ignora. Porque a gente ignora muito. A nossa mente, ela confabula tanta coisa certa e errada no longo do dia. Vocês sabiam que até as nossas memórias estão cheias de confabulações? O que é confabular? É criar. Vem de criação, lá, aparente da palavra fábula. Mas assim, a gente
imagina coisas. Então, às vezes, a gente não sabe se é neura da cabeça da gente, fala, não, besteira, ou se é algo que deve ser relevante. E se a gente ficar todo dia lá, a gente tiver um pouquinho mais desse senso crítico, a gente pode se poupar de situações. Às vezes pode demorar um pouquinho mais para fechar o negócio, pode não fazer a coisa naquela hora, que é difícil, porque é gostoso poder resolver na hora também, mas se você perceber, eu acho que vale questionar. Comum em relacionamento dos golpes é assim, é tudo muito rápido. Então, para a gente parar de reagir, né? Então, a gente tem assumir um pouquinho mais de autonomia nas nossas decisões. Faz toda a diferença para a gente não se expor a alguns riscos. E não só nos riscos, para qualquer decisão que a gente toma. Para um pouquinho. A nutricionista que trabalhava comigo, a Thaís, que trabalhava para uns grupos da Unimed, que a gente fazia de reeducação alimentar e pré-bariátrica, falava: vontade dá e passa, né? Por isso que a gente tem que saber o que a gente quer. Se eu souber o que eu quero, eu vou estar mais norteada. Se eu souber que eu tenho benefícios decorrentes de uma ação, que nem o caso das camareiras que eu citei, se eu souber se aquilo... ela tá dando um exemplo ainda, que deram alguma porcaria para ela ali. Se eu estiver só reagindo, eu perco o meu senso crítico, e quem domina a situação é quem está manipulando a gente. E é assim que funciona. É assim que funciona. Então, o que eu falo? Se a gente pegar todo dia, a gente pensar um pouquinho nisso, a gente vai identificar mais. Não, mas o que eu quero é isso. O que eu planejei é isso. O que eu estou fantasiando é isso. A minha meta que está lá na minha lista é isso. Ou eu vou comprar tal coisa só por impulso, porque é muito bonito. Não posso viver sem esse produto. E a gente começa a ter um pouquinho mais de foco. O Karnal, eu vi ele falando outro dia, uma frase eu anotei porque eu achei muito boa. E tem a ver com o poder das palavras, como essas coisas influenciam a gente também. Ele disse assim: o fracasso liberta a pessoa da obrigação. Vou repetir. O fracasso liberta a pessoa da obrigação. Vocês têm noção? Eu acho essa frase um tapa na cara. Porque mostra o quanto que quando a gente já se dá como fracassado em alguma coisa, às vezes a gente até relaxa, né? Você fala, não dá certo mesmo, né? E você abandona tudo o que você queria. Às vezes quem consegue as coisas é porque é a pessoa que é mais teimosa, sabe? Não larga o osso, sabe? Aquela pessoa que você fala, é determinada. Então a gente pode treinar o nosso cérebro, treinar o nosso comportamento para não fracassar. Ou para fazer as vitórias pequenininhas. Eu sou sempre a favor, lembra que eu falei, um passo de cada vez, metas realistas. Por quê? Porque se a minha meta for realista e eu for dando um passinho de cada vez, cada coisinha que eu conseguir, eu vou ser gratificada. Então, se eu tenho aquela meta lá longe, faz de conta que a pessoa quer emagrecer 30 quilos. Eu dei esse exemplo outro dia. Aí eu falo, eu vou emagrecer 30 quilos em 4 meses. Não vai. Raríssimo. Só se fizer uma bariátrica, não sei. Não vai. Mas se a pessoa falar assim, não, esse mês eu vou perder lá 2 quilos. É mais fácil eu perder 2 quilos no mês ou eu ficar querendo bater os 30? Vocês sabem, né? Bateu os 2 quilos, o Karnal falava, nesse exemplo mesmo, nesse vídeo que eu tava vendo, porque eu consumo muito esse pessoal falando, e bateu os 2 quilos, aí a minha próxima meta, mais meio. Se eu ver que eu não tô, sabe que a coisa tá devagar, para qualquer coisa da vida. Eu não sou especialista lá, não sou nutricionista para dar o exemplo correto de quanto seria o ideal de cada um, porque varia também, varia em que altura do tratamento a pessoa tá e tudo mais. Então, só para dar, eu dei o exemplo a grosso modo, mas pode ser um exemplo para qualquer coisa da nossa vida. Eu vou guardar dinheiro em 2023. Tá, eu vou guardar quanto? Eu tenho uma meta. Quanto que eu tenho que guardar por mês para ter essa meta? Eu tenho que guardar, faz de conta lá, R$500.
Eu consigo guardar R$ 500 por mês? É realista para mim guardar 500 por mês? Faz de conta lá que é. Tá bom. Então, o que eu vou ter que abrir mão de compras impossíveis para guardar os R$ 500 por mês? Estou dando um exemplo também aleatório. Às vezes eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Ah, tá. Então eu tive uma emergência médica, eu tive que pagar um exame, uma coisa assim, eu não consegui guardar. Então eu não vou guardar nunca mais? Agora eu também não guardo? Qual que é a diferença? Esse mês eu não guardei por causa... Mas por que eu não guardei? Porque eu tive uma emergência real ou porque eu quis comprar uma bota? Né? Percebem a diferença? Agora, eu também posso ser aquela pessoa que todo mês fala nunca sobra nada. Gente, economia, eu sei que tá todo mundo com o dinheiro justo, mas eu tô dando o exemplo só para noção. Eu posso ir lá comprar uma bota, ir lá comprar não sei o que, e falar, vou guardar dinheiro. E não ter nenhum senso crítico do quanto eu tô gastando. Muita gente só sabe o que gastou quando chega a fatura do cartão de crédito. Outras ainda se estrepam mais ainda por causa das compras parceladas que vão somando na parcela. E é aí que as pessoas se perdem. As pessoas, digo todos nós. É humano, porque é muito difícil. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com planejamento. Exige tanto que se pare para fazer alguma coisa, como exige que a pessoa abra mão de prazeres imediatos, né? E é difícil abrir mão de um prazer, seja ele qual for, seja uma comidinha, seja uma compra, seja um impulso, seja ir atrás de alguém que de repente você já entendeu que não é bom para você, né? E a gente vai errar, mas a ideia é errar menos, né? E eu gosto daquela frase, eu acho que é de grupo de alcoólicos anônimos, se eu não me engano, que eles falam só por hoje. Outro dia eu não falei, faz nem que seja na força do ódio, nem que morra, faz tal coisa. Às vezes eu saio, a minha cachorra barulhenta aqui, tem ela e mais um. É o amor da minha vida, são minha paixão. Então, às vezes, eu não quero levar eles passear. Eu quero ficar lá fazendo qualquer outra coisa. Eu vou na força do ódio. Maneira de brincando, mas assim, depois eu vou, relaxo, mas assim, eu me arrasto para levar o bicho, mas eu levo. Tem época que é fácil, eu nem penso, vou de beleza, vou tranquila, e tem época que eu me arrasto, porque o ser humano é assim. Vai ter época que a gente vai conseguir controlar melhor alguns atos nossos, e vai ter época que vai ser mais difícil. A tendência da gente é o conforto, é ficar tranquilão. A gente vem de milhões de anos aí de evolução em que o corpo queria comer o máximo de calorias possível e descansar, guardar para render essas calorias. A gente vem lá. E hoje, por mais que a gente tenha se tornado moderno, cosmopolita, e isso e aquilo, muito do nosso comportamento ainda é animal. Ainda tem bases de uma maneira de sobreviver que não é mais a maneira que a gente sobrevive hoje. Então, a gente tem que lutar com isso, porque não vai ser natural. Se eu deixar o natural, a minha tendência é procrastinar, a minha tendência é ser preguiçoso, a minha tendência é deixar as coisas acontecendo com pouca autonomia minha. Eu preciso treinar, mesmo o nosso cérebro. Eu acho que, nem sei se eu estou muito chata hoje, dei poucos exemplos legaisinhos. Mas assim, o nosso cérebro, a região que calcula, que planeja, é essa região aqui da frente, pré-frontal. Essa região é a última região que amadurece no cérebro da criança. Vai terminar de amadurecer lá na adolescência. Vocês já perceberam por quê? Que criança é mais impulsiva, ainda não controla bem frustração? Por que adolescente é inconsequente? Por que a gente tem que segurar um pouco os adolescentes? Não é só porque eles são adolescentes, é porque eles não amadureceram bem a área do autocontrole. Então a gente tem que dar o controle externo até eles entenderem que eles precisam se autocontrolar para não pôr a própria vida em risco, para não acontecerem coisas mais graves às vezes, porque está desenvolvendo. Tem gente que não desenvolve nunca, mas assim, a gente tendo essas noções, a gente lida melhor. Outra coisa de neuropsicologia que é interessante, que é a parte da estrutura. Eu não falei que a parte do autocontrole, planejamento, a parte mais lógica está aqui na frente?
A parte do impulso está aqui na base. As áreas ligadas às emoções, à subsistência, tudo está aqui na base. Se eu tô muito nervosa, se eu tô muito estressada, se eu tô com medo, a coisa para aqui antes de chegar aqui. Ela já desregula. A informação, antes dela se tornar racional, ela passou pelo emocional. Por isso que, gente, eu falo para vocês não fazer as coisas no impulso, para vocês não fazerem a coisa na hora que vocês estão muito nervosos. Vê que vai dar briga, sai de perto. Porque a gente não tá raciocinando, a gente não está sendo lógico, porque a gente está com a informação naquele momento assim deturpado por sensações, medo, raiva, o que for. Então a gente deve recuar para depois poder avançar. É difícil? É, porque a tendência é a gente sair reagindo. Eu tô com medo, eu faço isso. Eu tô ansioso, eu me sinto ameaçado, eu ataco. E às vezes nem é uma ameaça real. Às vezes eu ataco, eu dou uma de Dom Quixote e vou lutar com moinhos imaginários. A gente faz isso. Quantas vezes a gente não foi para uma briga e descobriu que o outro nem tava, não era nada daquilo que a gente fantasiou na cabeça. A gente faz efeito Dom Quixote, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Eu queria dar um exemplo para quem gosta de série, mas eu vou dar um exemplo de minissérie. 4 episódios, uma minissérie que eu acho que entrou na Netflix em 2020. Talvez alguns de vocês tenham visto, eu não sei se vocês gostam, que chama Nada Ortodoxa. Nada Ortodoxa é a história de uma jovem de uma família judaica, não sei se é judia ou judaica, a palavra mais perfeita na área deles, mas é de uma comunidade ultra-ortodoxa de Nova York. Eles vivem numa cultura tão fechada que é uma realidade paralela. Ainda existe comunidades assim, embora sejam pequenas, elas ainda existem. E esse pessoal, eles têm essa comunidade. É baseado num livro, uma história real, e conta como essa menina, no dia a dia, essa jovem, ela vai sentindo um desconforto atrás do outro desconforto, atrás do outro desconforto, sendo que outras pessoas que estavam do lado dela não sentiam. Parece que estava tudo fluindo, fazia parte, era da cultura, era da comunidade. E aí mostra esse caminho de autoconhecimento, desde eu sinto que tem algo errado, que para ela era errado, talvez para os outros membros não fossem, mas para ela como ser humano era errado, e como ela vai galgando isso. 4 episódios, muito bonita essa série, minissérie, chama Nada Ortodoxa. Vou deixar depois nos comentários para quem tiver interesse de ver. Quem já viu, eu acredito que gostou. Eu vivo indicando, é uma das minisséries que eu vivo indicando, porque eu acho que a gente vivencia, é muito sensível a maneira como a temática é. E a gente consegue se colocar no lugar dela um monte de coisas. No nosso dia a dia, nas nossas realidades, acontece a mesma coisa. A gente não precisa estar dentro de uma comunidade ultra-ortodoxa, religiosa ultra-ortodoxa, para perceber esses desconfortos. E é a reflexão que eu deixo hoje para vocês, nessa live barulhenta, cheia de latidos, é para a gente não ignorar esses desconfortos. E o autoconhecimento que a gente vai trabalhando no dia a dia é para a gente não... Agora a gente não ignora. E a gente começar a seguir lidando com eles. É um desconforto por um trauma meu, é um desconforto por um medo, é um desconforto porque é novo e eu não sei lidar com aquilo, ou é um desconforto porque a minha vida está sendo ameaçada e algo pode acontecer comigo, né? Tem desconforto? Vamos refletir. Mas não quer dizer que não é para você enfrentar, não. Vai enfrentar, mas vamos enfrentar consciente. Então já ajuda. Tem hora que a gente vai conseguir fazer isso, tem hora que a gente não vai. Mas a reflexão nos protege bastante. Certo, meus queridos? Agradeço a vocês, eu não sei, 8h15. Mas eu falei mais ou menos o tempo que eu falo todo dia. Agradeço a vocês por estarem aqui comigo de novo.
E amanhã eu continuo. Terminando de falar aqui, essa live já sobe lá, eu já coloco a descrição, ela já sobe no feed do Instagram, vai pro Facebook também, tô subindo lá, e vai pro YouTube. Se vocês puderem, gostarem, por favor, avisem os amigos, compartilhem com eles, chamem eles para vir. Quem puder vir ao vivo e tiver sujeito aí às bagunças e às intempéries de tudo que acontece ao vivo, vem, que daí dá tempo da gente conversar também. Quem quiser perguntar, contar um caso, tudo dá para a pessoa entrar ao mesmo tempo e aí dá essa coisa do tô aqui com você. Eu adoro isso do tô aqui com você. Eu gosto de olhar os nomes aí que estão entrando e saber que eu tô aqui e vocês estão aí. Isso para mim, para eu que sou uma pessoa que trabalho 90% do tempo com uma tela na frente, para mim é muito gratificante. Espero que seja para vocês também. Um abraço para todos e tenham um excelente dia. Excelente dia, Regiane. Até logo.